Viver na Zona Hadal não é fácil. Para se ter uma noção, a região ganhou esse nome inspirada nos deuses gregos Hades, o deus dos mortos. A pressão nessa região pode chegar a cerca de 7.000 quilos por polegada quadrada, o que equivale a um elefante sentado no seu dedão. A temperatura também não ajuda e chega a 1 grau Celsius. Ainda assim, alguns animais conseguem driblar todas essas condições, então vem com a gente. Mas antes de começarmos esse vídeo, eu gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. Cientistas descobriram um lugar mais profundo que a Fossa das Marianas. O que está escondido lá? Desafios. Um dos maiores desafios da exploração do oceano se resume à física. O Dr. Jenny Fieldman, oceanógrafo de Goddard Space Flight Center da NASA, explica que o oceano em grandes profundidades é caracterizado por visibilidade zero, temperaturas extremamente frias e enormes quantidades de pressão. Embora você não perceba, a pressão do ar empurrando para baixo em seu corpo ao nível do mar é de cerca de 15 libras por polegada quadrada. Se você fosse para o espaço acima da atmosfera da Terra, a pressão cairia para zero. No entanto, se você mergulhar ou pegar uma carona em um veículo subaquático, essas forças começarão a se acumular conforme você desce. Claro, os submersíveis ocupados por humanos não são a única maneira de explorar e estudar o oceano. Podemos até aprender algumas lições do espaço. Fieldman é especialista em tecnologias de satélite que registram a cor do oceano como um meio de medir a distribuição e a abundância do fitoplâncton, que pode mudar rapidamente e até dobrar em um dia. Quando essas tecnologias foram usadas pela primeira vez no final dos anos 70, os satélites eram capazes de capturar imagens detalhadas do oceano em minutos, enquanto um navio levaria 10 anos de amostragem contínua para coletar o mesmo número de medições, de acordo com Fieldman. Dito isto, algumas coisas são melhor medidas na água, por mais difícil que seja chegar lá. As tecnologias de exploração do oceano já percorreram um longo caminho. Flutuadores e derivadores, dispositivos que dependem das correntes oceânicas para carregá-los enquanto coletam dados, foram complementados nos últimos anos por uma frota cada vez mais sofisticada de veículos subaquáticos. Isso pode incluir veículos ocupados por humanos, os HOVS, ou os operados remotamente, os ROVS, e os autônomos e híbridos. Trincheira do Oceano Atlântico. É uma das regiões mais profundas de todo o planeta, chegando a mais de 8 km de profundidade com uma extensão de 800 km. Para comparação, o Monte Everest tem pouco mais de 8 km de altitude e é o ponto mais alto da superfície terrestre. A Trincheira do Oceano Atlântico é o lugar mais profundo do Oceano Atlântico. Há pouco tempo pensava-se em ser uma região estéril, entretanto, recentemente biólogos marinhos têm descoberto cada vez mais um rico ecossistema com diversas espécies de tubarões, como o tubarão-tigre e o tubarão-fantasma, este raro de ser avistado. São formas de vida incrivelmente bem adaptadas para viver em condição de extrema escuridão, baixa temperatura e uma grande pressão. Espécies que vivem da chamada zona nerítica a uma profundidade maior que 200 metros são adaptadas para viverem com pouquíssima luz ou quase nada. Daí para baixo, a maior parte das espécies são bioluminescentes, ou seja, emitem luz com o próprio corpo. Alguns especialistas consideram essa exploração mais interessante do que a espacial. De certa forma, não deixa de ser um outro mundo totalmente submerso. Conforme novas ferramentas tecnológicas são criadas, nossa capacidade de exploração também se amplia. Explorações. Nos últimos tempos, a Agência Espacial Norte-Americana está explorando o Oceano Profundo em busca de pistas de como poderia ser os oceanos em outros planetas, ultrapassando os limites da ciência e da tecnologia em um dos ambientes mais extremos do mundo. A esperança da NASA durante os últimos experimentos é de que as descobertas feitas no fundo do oceano ajudem a liberar mais informações de como agir em missões interespaciais, além de alguns dos equipamentos e experimentos necessários para missões em outros lugares do Sistema Solar. Segundo a agência, as profundezas dos nossos oceanos são extremamente similares ao que eles esperam encontrar em outros planetas. Assim, isso poderia fornecer até mesmo algumas dicas de onde os cientistas precisariam começar para encontrar vida alienígena. As partes mais profundas dos oceanos da Terra são conhecidas como Zona Hadal.
Batizado em homenagem ao deus grego do submundo, o Hades, o local é composto de trincheiras e vales profundos, estendendo-se por 11 quilômetros abaixo da superfície. Cumulativamente, eles representam uma área do fundo do mar equivalente ao tamanho da Austrália. Entretanto, pouquíssimos veículos subaquáticos conseguem sobreviver mergulhando nesse abismo escuro. A zona Hadal foi escolhida pelos cientistas da NASA em parceria com o Instituto Oceanográfico de Woods Hole para explorar e sondar os limites da vida na Terra. Por isso, os engenheiros da agência espacial estão construindo um novo veículo submarino autônomo chamado Orfeu, em homenagem ao herói grego que viajou até o submundo e voltou. O veículo será usado para mapear as áreas mais inacessíveis. Um instrumento usará tecnologia semelhante ao Hoover, Perseverance, que explorou a superfície de Marte. Orfeu será equipado com câmeras ultrassensíveis para identificar formações rochosas, conchas e outros recursos do fundo do oceano para construir mapas tridimensionais pontilhados com pontos de referência. Esse equipamento também poderá ser utilizado para conhecer mais da biodiversidade desse habitat tão pouco explorado. A possibilidade de encontrar sinais de vida em um ambiente tão hostil é uma das maiores esperanças dos biólogos envolvidos na operação, uma vez que isso poderia trazer mais informações sobre como esse mesmo padrão poderia ocorrer fora de nosso planeta. Grenadiers. Os Grenadiers, às vezes conhecidos como rataios, são um grupo de peixes marinhos da família Macroridae, que habitam o fundo do mar de 200 metros a 7.000 metros. Como um todo, os Grenadiers podem representar até 15% de todos os peixes do fundo do mar, peixes que vivem abaixo de 200 metros. Embora não haja luz na zona Hadal, as espécies que vivem daqui desenvolveram meios de sentir o seu ambiente. Todos os peixes possuem um órgão sensorial especial chamado linha lateral, que detecta o movimento e as vibrações na água ao redor. Nos Grenadiers, este órgão é especialmente bem desenvolvido para compensar a falta de visão. Os Grenadiers hadais também tendem a ser consumidores bentônicos de fundo, generalistas que comem uma variedade de presas de crustáceos anfípodos. Como tal, eles são particularmente atraídos por respiradouros hidrotermais e infiltrações frias ricas em hidrocarbonetos. Estas características são proeminentes nas trincheiras oceânicas devido à subducção e à atividade vulcânica que ocorre nelas. Peixe-caracol. Já era de imaginar que o fundo do mar fosse habitado por diferentes espécies de bichos que desconhecemos até então. Um desses animais é o peixe da espécie Pseudoliparis suirei. O animal é pequeno, tem uma coloração rosa e não possui nenhuma escama. De tão transparente é possível enxergar o seu fígado. Mas não se engane, mesmo de tamanho diminuto e aparentemente frágil, o animal apelidado de peixe-caracol marianas é um dos que mais prospera no fundo do mar. A espécie foi descoberta em 2014 na Fossa das Marianas, o local mais profundo dos oceanos, localizado no Oceano Pacífico, Enguia abissal. A Enguia abissal Absobrotula galatai mantém o recorde de peixes mais profundos já capturados. Um espécime foi arrastado de uma profundidade de 8.370 metros na fossa de Porto Rico em 1970. No entanto, a rede que pegou o espécime pode ter sido totalmente fechada, portanto, é possível que tenha sido capturado a uma profundidade mais rasa. As enguias abissais, assim como os peixes caracóis, também são uma família de peixes marinhos das profundezas, com pele viscosa. Apesar do nome, as enguias abissais estão, na verdade, mais relacionadas com o atum do que com as enguias verdadeiras. Camarões. Quanto aos invertebrados, os cientistas também achavam que a zona Hadal era inóspita para eles. Isto parece ser verdade para alguns grupos de invertebrados que você encontrará em outros lugares do mar profundo, como os cefalópodes, lulas e polvos. No entanto, os crustáceos conseguiram superar a expectativa. Os pesquisadores encontraram o camarão da espécie Benthizichmus crenatus com até 7.703 metros de profundidade em várias trincheiras do Pacífico. O Benthizichmus é uma decápoda, que é uma ordem de crustáceos que inclui camarões, lagostas, caranguejos e lagostins. Anfípode gigante. Eurythenes atacamensis é um anfípode, um tipo de crustáceo intimamente relacionado a um camarão, endêmico da Fossa do Peru-Chile, também conhecida como Fossa do Atacama. Medindo mais de 8 centímetros de comprimento, é quase o dobro do tamanho de seu parente mais próximo, o que o torna um gigante.
Abrangendo uma enorme extensão vertical, jovens e adultos podem ser encontrados na fossa entre 4.974 e 8.081 metros. Isso inclui o ponto mais profundo, conhecido como Abismo de Richard. É um dos membros mais abundantes da comunidade da fossa abissal, juntando-se a um trio de peixes caracóis e isópodes semelhantes a aranhas de patas compridas. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral. Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificações, para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu tô te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!